Os homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então eles subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Capítulo 7, a partir do versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Isso é Estevão falando, tá, irmãos? Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos, Pai, que nesse momento que vamos refletir à luz da Tua Palavra, que possamos reter ensinamentos preciosos para a nossa vida, colocar em prática, Deus, aquilo que Teu Espírito Santo nos direcione, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até aqui, queridos, no que caminhamos no livro de Atos, nós vimos os feitos maravilhosos que essa igreja, que esse cristianismo realizou. Nós vimos que os ataques do inimigo não conseguem deter a igreja, sejam eles internos ou externos. Nós vimos que a igreja ficou abalada com a morte de Ananias e Safira. Mas grave uma coisa, nada se comparava com o que a igreja sentiria com a morte de Estevão. Aquilo que ela já havia passado, a perseguição do sinédrio, a investida do diabo dentro da igreja em usar Ananias e Safira, nada se comparava com o que ela sentiria com a morte de Estevão. Porque Estevão, queridos, é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Quando a igreja vê o que acontece com Estevão, ela tem certeza de que a sua missão não seria nada fácil, porque custaria inclusive a própria vida. Quando a igreja olha para Estevão, irmãos, eu imagino que ela lembra as palavras do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, quando o Senhor Jesus diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa e pelo Evangelho,
a salvará. Em Estevão, a igreja vê que essas palavras do Senhor Jesus se tornam literais. Estevão, ele é o primeiro, queridos, de passar por aquilo que aconteceria com a igreja perseguida. Depois de Estevão, queridos, muitos morreriam e até hoje ainda morrem pelo Evangelho. E assim, irmãos, nós precisamos entender que os personagens bíblicos, eles não são perfeitos por maiores que sejam os seus feitos. Perfeito na Bíblia só é o Senhor Jesus Cristo. Mas embora Estevão não seja perfeito, irmãos, a vida dele nos inspira. Se podemos olhar para algum personagem da Bíblia e sermos inspirados por ele, Estevão é um desses. E nessa manhã, irmãos, num ambiente mais como igreja, eu quero olhar para Estevão e falar um pouco sobre a nossa vida cristã, ou sobre o que pode e deve ser a vida de um cristão. E olhando para Estevão, irmãos, eu vejo que Estevão foi um crente irrepreensível. Atos capítulo 6, versículo 3 vai dizendo: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Você lembra que há pouco tempo atrás, se não me engano, domingo passado, nós falamos daquele momento em que os discípulos em que os apóstolos se veem sobrecarregados, e há um conflito entre as viúvas dos judeus de origem grega com os outros judeus de origem aramaica, e ali é uma divisão na igreja. Então os apóstolos buscam entre a igreja homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar de uma tarefa específica na igreja. Entre esses 7 homens escolhidos está Estevão. E queridos, Estevão tem uma vida cristã irrepreensível. E o que é irrepreensível, irmãos? É aquele a quem não se deve censura. E aqui a gente pode aprender uma coisa, irmãos. Olha, que bênção é quando a igreja não se decepciona com o caráter cristão de um líder. Que bênção, queridos, é quando a igreja busca algo, pede direcionamento de Deus. Deus dá o direcionamento, a igreja busca e encontra alguém que corresponda às expectativas dela no que diz respeito ao caráter cristão. Não que você não possa se decepcionar com um líder. Pelo contrário, você me vê muitas vezes dizendo isso. Não que você não possa se decepcionar, mas irmãos, precisamos entender isso. A vida de um crente, sobretudo a vida de um líder, precisa ser uma vida cristã, cujo caráter cristão seja irrepreensível. O que eu estou dizendo, irmãos, é que não havia um abismo entre a vida e o ministério de Estevão. Não havia um abismo. As qualidades que a igreja colocou como requisito para os novos ministros, Estevão mostrou que ele atendia. Irmãos, nós precisamos de crentes, homens e mulheres irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Talvez você pense, mas pastor, o padrão é muito alto. Irmãos, nós precisamos desejar e buscar na nossa vida cristã vivermos uma vida de crentes irrepreensíveis. Eu fui criado na Igreja Presbiteriana do Brasil, já falei isso aqui muitas vezes, e a Igreja Presbiteriana tem as suas organizações, seus ministérios, e lá tem a organização feminina, que para quem conhece a Presbiteriana se chama SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina.
E eu fui aquela criança, irmãos, que fui carregado para tudo quanto era programação da SAF. Reunião de oração da SAF, estava lá, pastor Ismael com um brinquedinho na mão, no cantinho da igreja, no cantinho da sala, e a SAF reunida. Então, estudo da revista, estava lá, eu na reunião do estudo da revista. Reunião de oração da SAF, estava lá eu lá, na reunião de oração da SAF. Inclusive, eu tenho marcas, queridos, eu tenho memórias. Eu tenho memórias, assim, vivas ainda em mim. E isso tem muito tempo. Eu tenho memórias de eu criança na casa de uma das irmãs. E as irmãs, eu lembro disso, as irmãs de joelho, com a cara no chão orando. E eu lá. Porque minha mãe me carregava para tudo quanto que é lugar dessas reuniões. Eu estou falando disso porque na igreja presbiteriana, cada organização tem um moto. É como se fosse uma resolução de cada organização. E acabava a reunião, tinham que falar aquele negócio. E eu lembro ainda hoje, que acabava a reunião das mulheres, elas diziam, olha, sejamos verdadeiras, auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Tinha até musiquinha, não vou cantar dessa vez não, mas tinha até musiquinha. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Podia ser reunião de oração, estudo da revista, culto, plenária. Acabava o encontro, elas falavam isso. E eu decorei isso. Como eu decorei a dos homens, a dos adolescentes, a dos jovens, a das crianças. Queridos, sejamos, era o que elas desejavam, irrepreensíveis na conduta. A gente precisa, irmãos, repito, não é saudosismo, é enxergar. A gente precisa viver o tempo em que os crentes de hoje desejem ser irrepreensíveis na conduta. Quando você pega algo emprestado, você devolve. Quando você deve, você paga. Pode parecer coisas simples, queridos, mas que precisa fazer parte da vida cristã. Irrepreensíveis na conduta. Estevão era um homem, irmãos, irrepreensível. Não que ele não tivesse defeitos, mas ele era um crente irrepreensível. Por ele ser um crente irrepreensível, irmãos, a Bíblia vai mostrar isso, que ele era um homem cheio. Cheio. Se você for ler Atos aqui, onde fala de Estevão, várias vezes você vai falar, Estevão era cheio de. Vai falar que era cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria. Por várias vezes a palavra se refere a Estevão como um homem cheio. E ele era, por exemplo, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículos de 3 a 5. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal propósito agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Irmãos, entenda uma coisa: todos nós somos ou estaremos cheios de alguma coisa, se não do Espírito Santo de Deus, de nós mesmos, se não de Deus, do pecado, mas inevitavelmente todos nós estaremos cheios de alguma coisa. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo de 18 a 20, vai dizendo: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E a palavra em vários momentos vai nos convidando a sermos cheios do Espírito Santo.
Irmãos, precisa desejar, precisa arder em nós, precisa haver em nós uma busca de nos enchermos do Espírito Santo. Mas Estevão, além de ser um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, ele era um homem também cheio de fé. E a palavra também vai dizendo: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé. Cheio de fé. A Bíblia fala muito, irmãos, sobre personagens que chamaram a atenção de Jesus em relação à fé. Mateus capítulo 8 vai falar de um centurião que foi procurar Jesus e falou: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus falou que iria com ele. Mas quando Jesus diz que iria com ele, ele diz: não, Senhor, eu também tenho pessoas que ficam abaixo de mim. Eu posso dar uma palavra, elas vão lá e fazem isso. E se eu precisar que elas voltem, eu dou uma outra palavra e elas voltem. Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus termina essa conversa com esse centurião dizendo: olha, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Esse homem está dizendo para Jesus: olha, apenas a sua palavra basta. Nós muitas vezes, queridos, não nos contentamos apenas com a palavra. A gente quer ver, a gente quer tocar, a gente quer sentir, a gente quer presenciar, a gente quer ver tantas coisas. Esse homem diz para Jesus: você não precisa ir, basta a sua palavra. Você conhece a história também da mulher do fluxo de sangue, que quando Jesus acompanhava Jairo para ir até a casa de Jairo, porque sua filha estava doente, no caminho ele se depara com essa mulher. E ela também, tomada de ousada fé, ela diz que se ela apenas pudesse tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E você também conhece a história da mulher Ciro-fenícia ou da mulher cananeia, que chega a ser maltratada por Jesus. Quando Jesus diz para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Esses que estão aqui comigo à mesa são filhos, você não. Mas ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E Jesus responde para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Queridos, nós somos convidados a não apenas nos relacionarmos com esse Deus para nos enchermos do Espírito Santo dele, mas também somos desejados a viver por fé, a ousar por fé, a caminhar por fé, a enxergar por fé. E isso em todos os aspectos da nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja. Muitas vezes falamos aqui no ambiente como igreja, queridos, e não estamos exagerando, não estamos mentindo. Muitas vezes falamos: olha, isso aqui que nós vamos fazer é por fé. E tem que ser por fé, irmãos. Nós temos medo, nós como seres humanos, nós somos muitas vezes levados a termos medo, a não acreditarmos. Mas se Deus, queridos, fala conosco, se a palavra dele confirma nós precisamos viver por fé. E Estevão, queridos, também era um homem cheio de sabedoria. E Atos capítulo 6, versículo 3 vai dizendo: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. E queridos, todos nós sabemos disso, mas não custa nada reforçar: sabedoria não é conhecimento necessariamente. Conhecimento é um conjunto de informações, experiências e aprendizados que adquirimos. Sabedoria está em como nós utilizamos esses conhecimentos de forma prática para tornar a nossa vida mais equilibrada, coesa e prazerosa.
Na vida cristã, queridos, a sabedoria vem de Deus. Salomão, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 3, ele vai dizendo, olha, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Quinta-feira falamos aqui sobre aquele episódio de Eliseu e Geazi. Em um momento que, queridos, Eliseu é tomado de sabedoria, discernimento, visão. Sabedoria quando os inimigos estão em volta da sua casa e ele orienta o seu servo e pede a Deus para que abrisse os olhos do seu servo. Sabedoria quando ele está diante do seu rei que quer matar os inimigos e ele orienta o rei a fazer de outra forma. E a forma com que Eliseu orienta faz com que a guerra acabe, porque ele está sendo tomado de sabedoria. E numa palavra profética, nós dissemos que o próximo ano, o ano 2019, que seja para nós um ano de visão, e dizer que o ano que virá será para nós um ano de visão, significa dizer que será um ano de sabedoria, de discernimento, das escolhas certas, coesas, coerentes, de acordo com a vontade de Deus, que muitas vezes quando tivermos dois caminhos entre nós, escolheremos o certo, o que agrada a Deus e não o outro, e que isso seja verdade em nós, queridos, que nós sejamos tomados de sabedoria, discernimento, de visão. Mas Estevão, querido, ele também foi um crente marcado por suas obras. E o versículo 8, capítulo 6 vai dizendo, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Há uma frase, querido, que diz que a graça não pode ser impotente, assim como o poder não pode ser sem graça. A graça não pode ser sem poder, né? Assim como o poder não pode ser sem graça. E na vida cristã, querido, quando você junta graça e poder, isso vai resultar em obra. Isso vai resultar em obra. Tiago, capítulo 2, versículo 17, vai dizendo, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Irmão, nós temos falado sobre isso. Nós temos ministrado a igreja. Se a gente pode influenciar positivamente alguém, isso é uma área que estamos tentando influenciar. Que a cada vez mais sejamos uma igreja que sirva, queridos, uma igreja que se envolva, uma igreja que coloque em prática o seu serviço para o reino. Então, queridos, ainda que você já tenha escutado isso muitas vezes, se você escuta nessa manhã, se até hoje você não abriu seu coração, se até hoje você não se permitiu ser trabalhado de uma forma especial nisso, que isso aconteça agora, mas que você coloque diante de Deus, que a sua vida vai ser uma vida marcada por obras. Obra na vida da igreja, obra na vida da sua vizinhança, na sua comunidade, no seu local de trabalho, onde quer que esteja, você vai ter uma vida dedicada ao próximo. Que você vai amar a Deus, mas você também vai amar o próximo, e que sua vida vai ser uma vida que resulte em obras. Assim precisa ser a vida do cristão. Irmão, nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos nos dedicar, nos doar, se preocupar com o outro, querer abraçar o outro, poder servir na obra de Deus, poder ser útil, receber dons que vêm do Espírito Santo. Quando você enxerga ou constrói um cristianismo sem obras, você está enxergando ou construindo um cristianismo deficiente. Se você vive um evangelho sem obras, você vive um evangelho deficiente. Em último lugar, Estevão foi um crente que possuía uma paz inexplicável. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O que estava acontecendo com ele? Ele estava para morrer. Ele estava para ser apedrejado. E o seu rosto
parecia como de um anjo. Domingo passado pregamos sobre aquele episódio em que Moisés sobe ao monte, leva as pedras para que possa escrever, para que Deus possa escrever novamente as alianças, as leis ali naquelas pedras. E Moisés desce do monte com seu rosto brilhando, com seu rosto resplandecente. E falamos que isso foi resultado de alguém que tem contato com a glória de Deus, com a presença de Deus. É o mesmo que acontece aqui com Estevão, irmãos. Ele está para morrer, mas ele está envolvido pela presença de Deus e o seu rosto brilha. Ele é tomado por uma paz, que aquela paz que a Bíblia fala que excede todo entendimento, que a mente humana não é capaz de entender. Eu acredito que você na sua vida deve se lembrar de algumas pessoas cujos rostos transmitem paz. Logicamente que eu poderia dizer outras, mas tem uma pessoa na minha vida que foi minha avó paterna, mãe do meu pai. De todas as pessoas que eu me relacionei, aquela mulher tinha um rosto que transmitia paz. A questão, irmãos, é que o rosto que transmite paz também precisa ser o meu e o seu. E quando a gente olha para Estevão, a gente vê que aquele que tem contato com a presença de Deus, o seu rosto vai transmitir paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos falar juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Paz. Num primeiro momento, queridos, se você não estiver conectado, pode parecer que eu estou falando de algo surreal. No primeiro momento, quando você ouve falar sobre isso, quando você olha para esse texto, você vê Estevão, queridos, sendo apedrejado, morrendo, e o rosto parecendo de um anjo. Alguém morrendo, apedrejado, dizendo: Deus, não culpe essas pessoas. Parece coisa de doido, irmãos. Da mesma forma, ainda que você não esteja sendo apedrejado, as circunstâncias que você vive na sua vida, queridos, você é convidado a encontrar em Deus um lugar que Estevão encontrou. Essa é a mensagem, essa é a boa nova do Evangelho. Existe um lugar de paz. Ainda que você esteja no final de vida, como foi o caso de Estevão, existe um lugar. Não é a canção que nós vamos cantar aqui agora, mas diz uma canção que existe um lugar. Estevão foi alguém que encontrou esse lugar, irmãos. E é o lugar que eu e você podemos acessar, é o lugar que eu e você podemos encontrar. Quando as tempestades vêm sobre nós, quando as circunstâncias ficam adversas, quando o mundo desaba, quando o chão desaparece, existe um lugar em que a paz de Deus vem sobre nós. E ela excede todo entendimento. É normal olhar e falar: isso é coisa de louco, é coisa de louco, é coisa de crente. É coisa do Evangelho, o Evangelho é coisa de louco. Porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são, para confundir com as que são. Eu não estou pregando aqui uma palavra, queridos, que você vai ouvir e deve entrar no seu ouvido e sair pelo outro, e que você vai sair daqui, ela não tem poder nenhum na sua vida. Eu estou falando ao contrário, eu estou pregando uma palavra que tem poder, poder de paz,
Que eu e você sejamos tomados por essa paz, inundados por essa paz, invadidos por essa paz. Que se as circunstâncias na nossa vista não estão nada boas, que a gente veja céus abertos. Foi o que Estevão viu. Céus abertos. E um pastor essa semana, ele falou que o céu que Deus rasga, demônio nenhum consegue costurar. Céus abertos. Céus abertos.